Olá, bem-vindos a mais uma análise por aqui. Hoje a gente vai falar sobre algo que mexe diretamente com o bolso e com o futuro de milhões de pessoas, o financiamento imobiliário. Olha, a realidade é que muita gente passa 20, 30, às vezes 35 anos pagando juros gigantescos sem nem perceber que sim, existe um caminho melhor. Sabe aquela sensação pesada de que a dívida não acaba nunca? Pois é. Mas e se houvesse uma forma puramente matemática, inteligente e 100% legal de virar esse jogo? Exatamente isso que vamos explorar agora. Vamos desvendar como o sistema funciona de verdade e descobrir o segredo da amortização para sair dessa montanha de juros muitos anos antes do prazo. O nosso grande ponto de partida pode ser resumido numa ideia muito simples. Para acelerar muito o financiamento, não precisa dobrar a parcela. Tem um mito enorme por aí de que para quitar um imóvel mais rápido, a pessoa precisa nadar em dinheiro, pagar o equivalente a 2 mensalidades por mês. E isso simplesmente não é verdade. O segredo para acelerar essa quitação não tem nada a ver com ganhar na loteria ou fazer sacrifícios impossíveis. Na real, tem a ver com entender um mecanismo crucial que, cá entre nós, os bancos preferem deixar bem quietinho. O que acontece com a maioria das pessoas é o que a gente pode chamar de armadilha dos juros. Pensa bem, quem simplesmente vai lá e paga aquele valor exato do boleto todo mês, sem colocar um único centavo a mais, está tomando uma decisão super perigosa. Mas qual é o perigo? Fazendo isso, o controle total sobre o tempo da dívida fica nas mãos do banco. O sistema já calcula as parcelas para esticar essa dívida pelo maior tempo que der, só para garantir que o máximo de juros seja cobrado ao longo dessas décadas. Pagar sua parcela é, no fim das contas, aceitar passivamente um roteiro longo e absurdamente mais caro. Mas tem uma saída para essa armadilha, claro, e ela atende por um nome específico: a amortização. Amortizar não é só pagar a conta de moradia do mês. Na verdade, é uma estratégia financeira de atacar e reduzir a dívida principal direto na fonte. E aqui está o grande pulo do gato. Os juros de amanhã são sempre calculados em cima do saldo devedor de hoje. Então a lógica é implacável. Quanto mais rápido o valor principal da dívida cai, menos juros podem ser cobrados lá na frente. É um efeito dominó maravilhoso que joga totalmente a favor de quem financiou. Na prática, a coisa funciona assim. Quando se faz um pagamento extra, o aplicativo do banco geralmente dá duas opções: reduzir a parcela ou reduzir o prazo. E olha, essa escolha muda absolutamente tudo. Escolher reduzir a parcela só vai diminuir alguns reais na conta do mês que vem. O saldo restante é recalculado, mas o prazo continua longo e o ciclo de juros fica lá praticamente intacto. Agora, quando a escolha é reduzir o prazo, aí a mágica acontece. Esse dinheiro extra vai para o fim da fila e corta direto as últimas parcelas da dívida total. É exatamente isso que acelera a quitação e salva uma grana pesada que, de outra forma, iria direto para o ralo dos juros. Para provar que essa estratégia é perfeitamente acessível, vamos imaginar um aporte extra de apenas R$ 100. O que acontece se, junto com a parcela normal, entrar um pagamento a mais desse valor indo direto na amortização de prazo? Como esses R$ 100 não estão pagando os juros do mês, eles vão inteiros, 100%, para abater a dívida principal. Esse pequeno extra de R$ 100, se feito com constância, já começa a quebrar o ciclo dos juros e adianta o fim do contrato de um jeito que surpreende qualquer um. E se a gente subir isso um pouquinho para R$ 200 por mês? O impacto não só dobra, ele acelera de uma forma brutal. Cada vez que R$ 200 entram para abater o principal, fatias inteiras daquelas últimas parcelas do financiamento, aquelas que só chegariam daqui a 30 anos, são simplesmente eliminadas. Com esse valor extra direcionado ao prazo, a gente já está falando de arrancar um pedaço bem significativo do tempo total de espera. E se o valor subir para R$ 300 mensais? Aí a matemática fica fascinante de verdade. Ter constância com esses pagamentos a mais, valores que são super alcançáveis, pode literalmente cortar anos e anos do final de um contrato. A gente está falando de economizar dezenas, ou, dependendo do valor do imóvel, até centenas de milhares de reais em juros. É dinheiro puro que ia engordar o caixa do banco, mas que agora fortalece o seu patrimônio. Ou seja, não precisa de fortuna, precisa de constância e de inteligência financeira. Só que a estratégia não é apenas sobre o quanto pagar, mas também sobre quando fazer isso. O verdadeiro segredo mestre da amortização é o que a gente chama de poder do começo. Fazer esses pagamentos extras logo no iniciozinho do financiamento gera o maior impacto possível. Por quê? Porque a cobrança de juros atinge o ápice exatamente nessa fase inicial. Afinal de contas, é o momento em que o saldo devedor está lá no limite máximo. Em uma parcela típica de começo de contrato, a realidade é dura.
Uma fatia gigantesca da mensalidade representa única e exclusivamente os juros que o banco está cobrando. E aquela fatia minúscula que sobra é a única parte que está realmente pagando o imóvel e diminuindo a dívida. Sabe aquela sensação de pagar a conta mês após mês e a dívida não cair nunca? É por causa disso. Fazer amortizações antecipadas contorna-se a armadilha, porque o dinheiro extra pula totalmente a fatia de juros e vai direto aumentar a redução do principal. É um atalho perfeito. Entender essa dinâmica leva a gente direto para o sistema de amortização. No modelo SAC, que é o sistema de amortização constante, a dívida já tem uma estrutura natural, onde a parte do valor principal abatido é igual todo mês. Isso cria uma rampa de queda dos juros muito mais forte desde o começo. É bem diferente da tabela Price, onde a amortização inicial é super lenta. Então, injetar um dinheiro extra no sistema SAC acelera um processo que já nasceu para cair, tornando a meta de quitar o imóvel algo muito mais fácil de alcançar. Mas aí fica a dúvida. Estrategicamente, de onde tirar esse dinheiro extra? A resposta é usar o famoso dinheiro extra inteligente. Não precisa apertar o cinto do dia a dia de forma exagerada. Todo dinheiro inesperado, ou que entra de vez em quando, tem um poder absurdo se for bem usado. Sabe o 13º, um bônus da empresa, a restituição do imposto de renda ou um ganho extra? Direcionar estrategicamente essas quantias esporádicas para a redução do prazo é o jeito mais indolor e eficiente de explodir a economia no longo prazo. Para botar tudo isso na prática, a gente pode montar um checklist rápido. A regra de ouro é: sempre escolha reduzir o prazo. Depois, tente amortizar com regularidade, porque a constância é o que vence o jogo, aproveitando toda a entrada de dinheiro extra para potencializar os cortes. Se ainda for comprar, evite fechar contratos muito longos se tiver como pagar em menos tempo. E, claro, acompanhe sempre a queda do saldo devedor pelo aplicativo do banco. Ver o número caindo gera uma motivação enorme. Com esse planejamento, a gente ganha da dívida com tranquilidade. Tudo isso traz uma reflexão muito forte para a gente. Quem entende de amortização deixa de trabalhar só para pagar juros. E nossa, isso é uma virada de chave gigantesca. Cada real que a gente coloca numa amortização extra é muito mais do que o mero pagamento de um boleto. É um passo direto rumo à liberdade financeira definitiva. É literalmente comprar anos de tempo de vida de volta. Para encerrar a nossa análise de hoje, fica no ar a grande questão estratégica: reduzir a parcela ou quitar mais rápido? A resposta a essa pergunta é o que vai definir quem é que controla o tempo e o dinheiro nas próximas décadas. Ninguém precisa deixar a instituição financeira ditar até quando vai durar o endividamento. Com um pouco de inteligência e foco no prazo, a liberdade financeira chega anos mais cedo. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação e até a próxima.